bem-vindo a mais um culto online da HFC Sampa. Eu te convido neste momento a se levantar e adorar ao Senhor. Amém? As palmas! Te adoramos, Senhor! Profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. O Pai que seu Filho nos deu. Derrama o amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Profundo, tão imenso e cobre-nos. Furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Profundo, tão imenso e cobre-nos. Furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Cante aí da sua casa bem alto. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. Furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Tão profundo, tão imenso e cobre-nos. Furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Aplauda ao Senhor. Só Ele pode fazer isso. Só o amor dele que é tão profundo, tão maravilhoso. A palavra do Senhor nos diz que quem poderá nos separar do amor do Senhor? Ninguém. Ninguém pode separar do amor do Senhor. Você está nele, você está enraizado nele, interligado nele. Amamos o Senhor Jesus. Amamos, Senhor, e depositamos toda a nossa confiança, todas as nossas expectativas, Senhor, somente em Ti. Nesse amor profundo, glorioso, nesse amor misterioso, nós colocamos, Senhor, tudo em Ti, Senhor. Dei tantas voltas e não, os muros não vieram ao chão, mas o meu Deus jamais falhou. A guerra vencida está.
espero a mudança chegar, pois o meu Deus jamais falhou. A tua promessa sempre estará de pé, tu és fiel. Descanso em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou. Louve. A noite passará, tudo se cumprirá. Te louvarei mais outra vez. Jesus, teu amor por mim é suficiente. Te louvarei mais outra vez e outra vez e outra vez. A tua promessa sempre estará de pé, tu és fiel. Descanso em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou. A tua promessa sempre estará de pé, tu és fiel. Descanso em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou. Jamais falhou. Jamais falhou. O amor do Senhor não falha. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Te amamos, Senhor. Confiamos nesse amor que não falha. Declare aí. Já vi mover montanhas. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Caminho abriu no impossível. Eu creio que
Ele não falha. Ele nunca falhou. Poderoso em guerra. O nosso Deus nunca falhou. Nunca sequer perdeu uma guerra. Tudo está no controle das suas mãos. Confie no Senhor. Continue confiando no Senhor. Ele não falha, o seu amor não falha. Confiando em nosso Deus e em teu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Declare. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se virem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte e tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Declare: mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus, em Ti e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados.
mais uma vez aí. Confiando em nosso Deus, só em Ti e em Seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Essa musicalidade que tocou em nosso coração, que falou conosco, falou contigo. Boa noite, igreja. Graça e paz. Você está no Noite do Reflexão ou das Reflexões. Eu quero te convidar a orar comigo nessa noite fria. Que o teu café, o teu chazinho te aqueçam também nesta noite. Pai, nós te damos graças por mais uma quarta-feira com a Tua Palavra. Obrigado, Senhor, por esta equipe, obrigado pela banda, obrigado pela produção, obrigado por esta família, obrigado por esta pessoa que a caminho de sua casa, do seu serviço, nas conduções ou a pé, estas pessoas que estão prontas a ouvirem a Tua Palavra. Eu peço a Tua ajuda, Espírito Santo, que o Senhor fale comigo, fale com a igreja e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você sabe que nós estamos nessa série chamada Ação, ou melhor, Justificação. Falamos da justificação, da regeneração, da conversão. Falamos que, como uma definição sobre justificação, falamos que ela tem que ser divinizada, ou seja, tem que ser uma justiça do divino, porque a justiça do homem, ela é falha e ela tem falhado ultimamente. E falamos que a justificação divinizada é o reverso da lei, ou seja, nós estávamos condenados, repelidos, mas agora somos favorecidos pela cruz. Em regeneração, falamos muitas coisas, mas eu fico com uma frase de Spurgeon que disse que não é possível explicar o mistério da regeneração, a não ser que o nascer de novo. É impossível nós explicarmos esse nascer de novo, mas é possível discorrer o efeito do novo nascimento no coração do homem. Quando nós chegamos em conversão, falamos que é a volta do homem e os seus dois elementos. Dissemos que sem conversão nós vivemos uma vida divorciados de Deus. E divorciados de Jesus nós não podemos fortalecer pessoas, porque Jesus disse a Pedro: converta-te, Pedro, e depois fortaleça as pessoas. Então é necessário que nós estejamos convertidos. Não podemos viver uma vida de uma esfera otimista, embora que a palavra otimista ela é positiva, mas a ideia de que esse otimismo no homem, esse otimismo na justiça do homem, ela é complicada e é falha. Nós trouxemos a proposta de nós não sermos otimistas, mas sermos esperançosos em Cristo. E entramos no primeiro elemento. Você viu que o primeiro elemento é o arrependimento cultural. A importância de nós entregarmos a nossa cultura, que muitas vezes é um elo aí, ou melhor, é um divisor entre nós e Cristo. A nossa cultura acaba nos separando um pouco de Cristo. E nós falamos que a gente precisa ter esse arrependimento cultural. Falamos do Éden cultural, falamos das propostas do fruto, que muitas vezes ele vem diversificado, mas ainda é o fruto do veneno da mesma serpente, que ela não mudou, ela continua com seu veneno mortal. Falamos sobre isso e hoje, falamos sobre uma das características, se não a melhor, a mais importante característica para esses dias que nós estamos vivendo, que é a sabedoria que vem de Deus. Ele nos disse que se nós nos convertermos, Ele abundantemente derramaria o seu Espírito sobre nós. Isto já aconteceu e tem acontecido, e
é onde eu me apego com profundezas no Senhor Jesus. Ele disse assim: e eu quero fazer que vocês conheçam as minhas palavras. Uau, isso é incrível. Ou seja, a sabedoria das palavras de Deus para a gente ter discernimentos nesses momentos difíceis em que nós estamos passando. Como é importante essa sabedoria, como é importante esse discernimento no Senhor. E aí nós falamos da história do biscoito. Você deve se lembrar. Se você não se lembrou, busque lá nas mensagens passadas, busque lá o arrependimento, a questão do primeiro encontro, esse encontro com o Senhor, esse arrependimento do homem com o Senhor. Busca lá na mensagem passada, na mensagem antiga, você vai entender um pouquinho melhor sobre essa história do biscoito. Hoje eu quero falar com vocês rapidamente, eu estou correndo aqui para trazer um resumo dessas mensagens que eu chamei de ação, né? Justificação, regeneração, conversão, vem depois santificação, eleição, adoção, nessa série de ação feita pela cruz, por intermédio de Jesus Cristo. Hoje eu quero falar então o segundo elemento na conversão. O segundo elemento, o primeiro é arrependimento. O segundo elemento na conversão é a maior palavra da Bíblia, ou seja, fé. Esta é a maior palavra das Escrituras. Mas que fé? A fé que nós chamamos de uma fé produtiva. Mas antes eu queria te falar um pouco do cenário, ou de dois cenários que são semelhantes, eu diria até que iguais. Queria resgatar o cenário de ontem e o cenário de hoje, nessa brevíssima introdução. Houve um período distante, muito distante da gente, que nós tivemos intensa ansiedade, medo, insegurança, que foi o período da pré-reforma e da reforma. A preocupação com o destino das nossas vidas, a preocupação com a morte, trazia ao homem da pré-reforma, aos homens da pré-reforma e da pós-reforma, um peso de culpa, um peso de condenação, e que gerava nessas pessoas uma grande ansiedade espiritual, dando a estas pessoas um imenso vazio e uma falta de sentido. Vê aí se o que tem acontecido hoje, medo, insegurança, ansiedade, culpa, condenação, ansiedade espiritual, uma sensação de vazio, uma sensação de falta de sentido. Vê aí se esses sinais, esses sintomas desta época distante não são os mesmos dos dias atuais. Lá, por exemplo, antes da reforma, que nós chamamos de pré-reforma, naqueles meandros daqueles séculos, nós tivemos a peste bubônica que destruiu 1/3 de toda a Europa. Foi por uma bactéria. Hoje nós temos um vírus que tem matado muita gente. A gente tem uma grande e imensa fome que houve nesse período. Para você ter ideia, eles praticavam o canibalismo, ou seja, os presos, quando eram enforcados, os seus corpos, eles eram seguidos, dispensados e divididos para comida, literalmente. Ou seja, nós não chegamos nisso ainda, graças a Deus, nem queremos e nem vamos chegar, mas a gente vê um cenário de ansiedade espiritual, de vazio, de muita fome, de muita desesperança, e a igreja está permeando estes séculos, né? A igreja está dentro destes séculos, e eles entendiam que essas causas para o homem precisava ter uma fé nos sacramentos da igreja, ou seja, fé no homem. Não só isso, esses homens precisariam praticar boas ações, boas obras, ou seja, fé na coisa, ou fé nas coisas. E isso trazia às mentes sensíveis, ou mais sensíveis, dúvidas terríveis, como por exemplo, porventura eu produzi obras que agradaram a Deus? O que eu produzi é o suficiente para que eu esteja seguro da aceitação divina? Você deve conhecer aquela música Fé no Homem, Fé na Vida, Fé no que virá. Ou seja, eu quero te falar de fé hoje, mas essa fé que não está no homem, essa fé que não está nas coisas, e nessa fé
e nem nessa fé no que virá, ou seja, de qualquer coisa, ou basta qualquer coisa que virá, nós teremos fé. Não, não é desse tipo de fé que eu quero falar como segundo elemento na conversão do homem. Quando nós nos convertemos, quando nós entregamos as nossas vidas a Cristo, entendemos o primeiro elemento como arrependimento, e agora eu quero falar sobre esta fé produtiva como segundo elemento nessa conversão do homem. E é produtiva mesmo, mas não é produtiva como esta igreja, desses meandros aqui, desses séculos da pré-reforma e da reforma, e um pouco depois também, ela instituiu. Não é essa fé nas coisas, não é essa fé no homem, não é essa fé na instituição, mas é literalmente essa fé no Filho de Deus. Então, o segundo elemento é essa ideia da fé produtiva. Quero ler com você a carta de Paulo. Vamos usar Paulo e outros textos nesta noite de reflexão. 1 Tessalonicenses, Paulo escreve à igreja, capítulo 1, 2 e 3. Está escrito: damos, é um testemunho, damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade, ou seja, da prática da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós nos convertemos, quando nós entendemos a conversão, essa fé que opera em nós, na qual eu escrevi uma fé produtiva, ela transforma, ela realiza e ela oferta testemunho. Quando a conversão ocorre no homem, há uma transformação na mente desse homem. Ele não passa a pensar, ele passa a pensar de um modo que ele não pensava. Os seus sentimentos não vão rivalizar contra a vida, os seus sentimentos serão pela própria vida, e este homem tem o testemunho, ele é realizado como pessoa. Olha o que Paulo disse a uma igreja, a esta igreja em Tessalônica: damos sempre graças a Deus por todos vós. Nós mencionamos vocês em oração, por conta da prática da vossa fé. É aqui que eu quero trabalhar muito nessa noite. Uma fé de praxe, uma fé de prática, uma fé que trabalha. Mas para isso acontecer, quando nós nos convertemos, quando você se converteu a Cristo, o Espírito transformou sua mente, o Espírito transformou os seus sentimentos, e o Espírito realizou em você aquilo que eu chamo de propósito de vida. Em Cristo você passou a compreender e a ter um propósito de vida. Se até então você não o tinha, quando você aceitou a Cristo no ato da sua conversão, você passa a ter um propósito em Cristo para a vida que Cristo quer te dar, e Ele tem dado a mim e a você. Então essa transformação, essa realização, esse testemunho são vitais, visíveis na fé produtiva em um coração convertido. O convertido em Cristo, ele é de fato uma pessoa realizada. É um homem realizado. É uma mulher realizada, porque a sua mente já não é mais uma mente escrava, seus sentimentos já não dominam mais a tua alma, e você tem uma vida de propósito com Deus. Sabe o que é rivalizar contra a vida? Por exemplo, quando a gente vê essas baladas clandestinas e esse montão de gente que se aglomera, ainda não entendeu a conversão em Cristo. Porque quando você é convertido em Cristo, os seus sentimentos te dão um propósito de vida. Você não vai lutar contra a própria vida. Você não vai para um lugar, não vai estar em situações, não vai se colocar em situações nas quais elas podem acometer a sua vida.
vida, podem trazer prejuízos para a sua vida. Uma mente transformada, um sentimento transformado e um propósito de vida muda literalmente a vida. É isto que acontece com uma pessoa convertida no Senhor. Por isso que o processo de conversão inclui o primeiro elemento, que é o arrependimento, e o segundo elemento, que é a fé. Nessa noite, como agenda ou propósitos, eu vou tentar apresentar algumas características desta fé produtiva, algumas ilustrações, o que é mais importante na conversão e o que a fé diz no coração da pessoa convertida, e claro, e uma lista, que também é mais uma ilustração. Vamos ver se a gente vai conseguir ter tempo, tempo hábil para nós falarmos nesta noite. Vou beber uma água, você toma o seu chazinho, o seu cafezinho aí. Glória a Deus. A fé que produz o despertar da inteligência humana. A fé produtiva no coração do ser humano desperta a inteligência humana. O intelecto humano se converte a Cristo. O problema é que muitos estão indo até Jesus, estão entregando as suas vidas a Jesus, mas não estão entregando o seu intelecto a Jesus. É como se eles dissessem assim: eu me converto até aqui. Aqui não, Jesus. Aqui eu controlo as minhas ações, eu controlo a minha vida, eu controlo a minha inteligência, eu controlo o meu intelecto. E se esta fé que converte o homem, esta fé que fala no coração do homem, esta fé que desperta o coração do homem, não despertar a inteligência humana, pode ser uma fé tipo fé Simão, que mais à frente eu vou tentar te explicar. Já estou te segurando aí para você daqui a pouco saber o que é uma fé tipo Simão. Paulo, quando escreve essa carta a esta igreja, que ele dá esse testemunho de fé, e que diz que é uma igreja que tem uma fé na prática, e que possui um amor na prática, e que são firmes, e não estão presos ao otimismo das pessoas, mas esta igreja possui uma esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. No capítulo 1, versículo 3, ele diz: da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sem esta fé, não há conversão. E é exatamente esta fé, no ato de se converter, que o homem passa a reconhecer, ele tem que reconhecer a verdade da revelação que é Deus, ele tem que reconhecer a verdade da obra da cruz em Cristo, ele tem que reconhecer a crença histórica das Escrituras inspiradas pelo Espírito de Deus, ele tem que reconhecer a crença na pecaminosidade do homem e a total dependência de Cristo. Aqui está o grande problema dos intelectuais. Aqui está o grande problema da inteligência humana. Eles querem um Deus, eles querem um Cristo, eles querem uma conversão, querem até fazer parte de uma comunidade de fé. Não tem problema fazer parte desta comunidade de fé assim, porque o mudar, o transformar, vem passo a passo, é um processo de transformação. O que não se deve é viver não reconhecendo a verdade, não reconhecendo a obra da cruz, não reconhecendo a crença histórica nas Escrituras, não reconhecendo que o homem é pecador e não reconhecendo que não é, que precisa ser dependente de Cristo. O intelecto humano, ele é confrontado com a fé histórica. Nesse processo de conversão, como segundo elemento desse encontro do homem com Deus, o intelecto humano será confrontado com a fé histórica. João capítulo 2, 23 diz assim: e, estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, vendo os sinais que faziam, creram em seu nome. E estes sinais continuam como sinais.
Jesus continuou com a sua igreja, que entrou no período da patrística, da escolástica, que passou pela pré-reforma, pela pós-reforma, pela reforma, que chegou na época dos anos da teologia contemporânea, que chegou na modernidade, pós-modernidade. Os sinais de Cristo continuam, e estes sinais desafiam a inteligência humana e desafiam o intelecto humano. Por exemplo, a fé histórica produziu frutos na história e não tem como apagar. Basta você dar um Google ou basta você pesquisar em bons livros da história, principalmente que narraram o percurso do Império Romano, você vai perceber que um olhar rápido de fé na história confronta os intelectuais. Por exemplo, na antiga Roma não havia hospitais e boa parte deste progresso se deve ao cristianismo ter existido. Até os que não aceitaram a Cristo reconheciam isso. Os homens cristãos, as mulheres, principalmente as mulheres cristãs, quando viam os moribundos, os doentes, elas passavam a cuidar com um amor, uma fé de prática, uma fé que saía dela. Pessoas convertidas saem de si mesmo, elas conseguem sair de si mesmas. Pessoas convertidas, esse segundo elemento da conversão, não é uma fé que é guardada, uma fé lacrada, ao contrário, ela tem uma fé de um evangelho de praxe, uma fé na qual Paulo está dizendo: eu dou graças a Deus pela igreja de Tessalônica, pela operosidade da vossa fé, em outras palavras, pela prática da vossa fé. Vocês têm um amor e uma firmeza em Jesus Cristo, e a vossa esperança não está no homem, a vossa esperança não está na melhora do momento, a vossa esperança, embora muito importante, mas não está na vacinação, a vossa esperança continua firme em Jesus Cristo. Nós não vamos conseguir apagar, e ninguém vai conseguir apagar a importância do cristianismo. Jesus veio, deixou sua igreja, o cristianismo avançou, a palavra, os sinais geraram fé no coração de tantas outras pessoas que se converteram, e você é um convertido, uma convertida por conta desses sinais. Por exemplo, a maioria das grandes universidades foi criada por cristãos. A alfabetização em massa se deu por conta do cristianismo. O governo e a fundação americana têm um viés cristão. A liberdade das leis civis, a abolição da escravatura, dentre tantas outras. Se Jesus Cristo não tivesse nascido, então não haveria conversão, não haveria arrependimento, não haveria fé, não haveria cristianismo, e não tem como o homem intelectual, a mente intelectual, a inteligência humana, seja ela qual for, aniquilar, apagar a história. Está anotado na história. Jesus veio, Jesus está na história, Jesus fez a história, e um olhar rápido desta fé na história confronta os intelectuais. A intelectualidade convertida, mas sem fé em Cristo, é uma conversão atônita, é mera admiração. Chegou onde eu queria que vocês estivessem atentos. Lembra que eu disse que esta fé, tipo Simão, é uma fé atônita? Por exemplo, quando você lê Atos capítulo 8, 13, leia a história de Simão, o mágico. O texto vai dizer que Simão creu, Simão teve fé, mas ele ficava atônito, ele ficava admirado pelos milagres. E hoje parece-me que tem acontecido conversão do tipo atônita, conversão do tipo de
admiração. É uma conversão mais externa do que interna. Os sinais continuam. Jesus continua a salvar, Jesus continua a libertar, Jesus continua a curar. Jesus ainda é o Senhor da sua igreja, é um noivo prometido para a sua igreja. A igreja tem noivo, a igreja tem dono, e em breve esta igreja terá um encontro com o seu Senhor. Só que hoje há tantos grupos sociais que não podem ouvir a verdade do Evangelho, mas gostam de pilhar os cristãos aqui e acolá. E é por isso que a verdade que Jesus, ou seja, se Jesus não tivesse vindo, então nós não teríamos fé, não teríamos amor, não teríamos esperança. Acreditem se quiser, Jesus continua a realizar sinais incríveis, principalmente no intelecto dos homens. Esse Jesus que nasceu numa vila escura, que nasceu de uma camponesa, que trabalhou numa carpintaria, que era um pregador viajante, que não escreveu um livro, que não tinha escritório, que não tinha uma casa própria, que não fez uma universidade, que não participou de grandes conferências e nem foi a grandes conferências. Quando ele tinha 33 anos, a maré mudou contra ele e a opinião pública se voltou toda contra ele. Seus amigos foram embora, foi negado, ele ficou na mão dos seus inimigos, foi zombado, julgado, foi pregado, esteve entre dois ladrões, sortearam suas roupas, a única propriedade que ele possuía na terra. Quando morreu, ainda teve uma sepultura emprestada. Mais de 20 séculos depois se passaram e ele ainda continua sendo a figura central da raça humana. E corações continuam sendo convertidos a este homem simples, que não escreveu absolutamente nada, mas as suas palavras são livros e livros e livros em nossos corações. Todos os exércitos que já marcharam nessa terra, todos os navios que navegaram, todos os supremos tribunais federais que debatem e debateram, todos os reis que já reinaram juntos, não afetaram a vida do homem nesta terra, tanto quanto aquela vida solitária chamada Jesus Cristo de Nazaré, aquele que converte o homem, aquele que pega um coração cheio de inteligência, aquele que pega a mente dos intelectuais e converte em uma simplicidade de evangelho incrível. A fé produz isso. A fé produz um despertar da inteligência humana, um despertar no coração dos intelectuais, um despertar no coração da cultura. A fé em Cristo desperta o homem e ele tem que reconhecer que a verdade da revelação é Deus, que a verdade da cruz é Cristo. Ele tem que reconhecer que a crença histórica que nós falamos, esta crença desses fatos que estão anotados, só aconteceu porque Jesus existiu, existe e vai existir para todo sempre. Não tem como apagar isso. Oh, aleluia! Dizem o livro, e se Jesus não tivesse nascido? Olha lá as centenas de referência ao cristianismo e aos cristãos, onde o cristão colocava sua mão, onde o cristianismo avançava, como mudava a vila, nações, homens, como o cristianismo trouxe melhora, como o cristianismo trouxe inovação, como o cristianismo produziu transformação. Homens e mulheres convertidas ao senhorio de Jesus Cristo por esta fé que produz, esta fé que saiu destas pessoas, esta fé que não ficou guardada como uma roupa, nem um guarda-roupa em período de frio que você não doa. Esta fé saiu, foi para fora e alcançou em obras outras pessoas. Uau! Não houve, não haverá jamais alguém como Jesus para produzir isso no coração do ser humano. Jesus está despertando intelectuais.
Jesus está despertando mentes inteligentes. Jesus está salvando do grande ao pequeno. Na nossa ótica, para Ele todos são iguais. Ninguém conseguiu apagar a fé histórica. Nós dissemos e vamos repetir: o mundo tem Jesus Cristo. Nosso intelecto precisa ser um intelecto de fé. A fé não pode ser admirada, tipo fé Simão. Nós não podemos ter uma fé atônita, não podemos ficar atônito com os milagres que só acontecem na vida do outro ou na vida da outra. Não, esses sinais estão acontecendo todos os dias, ao redor, ao derredor, em cima, embaixo, dentro da tua casa, fora da tua casa, na igreja, na sociedade. Os sinais estão aí, os sinais são claros, nós estamos ouvindo, nós estamos falando deles, nós estamos enxergando os sinais. Não tem como dizer que os sinais não estão movendo os nossos corações, despertando o nosso intelecto. Às vezes as muitas letras, os muitos livros, os muitos teólogos, a muita teologia, nós estamos virando pessoas mais frias, não no quesito Pentecostes, nada disso. Nós estamos deixando de acreditar que os sinais que estão acontecendo são sinais claro que Jesus está na história, controla a história e tem tudo na palma da sua mão. Aleluia! Essa fé desperta intelectos, esta fé desperta a inteligência. Mas essa fé que produz o despertar da sensibilidade humana, a fé prática, a fé para o outro, tem que fazer o outro ser sensível. Mas como o outro vai ser sensível se eu não for? Olha o que disse uma mulher: eu creio, é bobo, mas eu creio. Estas são as palavras bem conhecidas da jovem Susan Waker, do famoso filme de Natal antigo de 1947, que chama-se De Ilusão Também Se Vive. Essas frases fornecem um simples exemplo de como a fé é comumente retratada em nossa cultura. Eles dizem que nós saltamos às cegas. Eles dizem que nós vivemos no escuro com a nossa fé. Eles dizem que nós cremos sem qualquer razão. Eles dizem que é bobo crer. Eles dizem, como essa moça disse: eu creio, é bobo, mas eu creio. A fé em Cristo desperta em nós, e tem que despertar em nós, uma sensibilidade pelo outro. Se nós não formos sensíveis, presta bem atenção nisso, se nós não formos sensíveis à dor do próximo, à necessidade do próximo, hoje o contexto, a fome do próximo, pode ser que nessa caminhada a gente ainda não está tão convertido como a gente pensa estar. Por isso que Jesus falou para Pedro, Pedro que vê os sinais, Pedro que vê Jesus falando, Pedro que está com Jesus, você precisa se converter, Pedro. E depois de você se converter, você vai fortalecer outras pessoas. Pode ser que a gente está tão próximo de tanta gente ou de tantas coisas que a espiritualidade da fé, que é colocar uma fé para fora, a gente não coloca mais, a gente guarda. A gente está tão cheio de mágoas, de rancores, que a gente não consegue mais ser sensível sequer ao vizinho da nossa casa. Aliás, quantas vezes nós batemos na porta do nosso vizinho e perguntamos: você está precisando de alguma coisa? Sensível à voz do Espírito, aquela pessoa no sinal, aquela pessoa quando você está comendo numa vidraça e ela está do lado de fora. Se nesses atos mais simples, corriqueiros, nós não formos sensíveis, nós não vamos ser sensíveis aos atos maiores, às coisas maiores que precisam da nossa sensibilidade.
E nós não somos muito sensíveis, porque Mateus 13 deixa bem claro, o que foi semeado no meio de pedras, e o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia, e chegada a perseguição por causa da minha palavra, logo se ofende. O profeta Ezequiel, um pouco antes, no capítulo 33, disse assim, e eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. Fé tipo Simão, é fé que se espanta com o milagre, é fé que se espanta com os sinais, mas é uma fé que é guardada para si mesmo, é uma fé que não é colocada em prática, é uma fé que não é colocada em obras, é uma fé que não auxilia o próximo, é uma fé que não opera no próximo, é uma fé que não produz. A sensibilidade por humanas é uma fé devota. E uma fé devota é uma fé em devoção, é uma fé fervorosa, é uma fé de fervor, é uma fé de ferver, é uma fé fervente, é fé que se transforma. Quando você coloca água e ela é aquecida por chamas, essa água se transforma em uma outra substância, ainda é água. E quando ela sobe, ela se transforma em uma outra substância. E quando ela cai, ela rega o terreno, ela faz o fruto aparecer. Fé que não é fé devota, fé que não é fervorosa, fé que não é aquecida pela vida, que não é aquecida no próximo, que não é aquecida em pessoas, que não é aquecida no servir, que não é transformada, é tudo menos fé. A fé fervorosa é a fé que passa por transformações, mas quando você olha para trás, você vê o saldo, você vê a produção, você vê a semente que foi lançada no coração, você vê a semente que foi lançada na família, você vê a semente que foi lançada no seio da igreja. Essa fé operosa, essa fé fervente, é fé de pessoas sensíveis ao chamado, é fé de pessoas sensíveis à palavra, é fé de pessoas sensíveis às coisas próximas, às coisas que estão ao lado. Eu preciso repetir isso, aqueça a água, e a água vai se transformar, e esses gases lá em cima receberão e ficarão em um outro estado, mas eles vão cair, e quando eles caírem, passaram por toda esta transformação, e terrenos serão abençoados, plantações serão abençoadas. É inadmissível um cristão que se diz converso, que se diz que é convertido, não ter uma fé de transformação, e uma fé de transformação precisa passar pelo tempo do aquecimento, esse tempo que vai mexendo com as nossas estruturas, esse tempo que vai transformando o nosso ser, que vai transformando a nossa alma, que vai transformando o nosso espírito, que vai mexendo com a gente, que vai tirando a gente do eixo, que vai tirando a gente do lugar, que vai fervendo a nossa espiritualidade, que vai fervendo o nosso espírito. Essa fé operosa, essa fé que está sendo transformada, aleluia, que está sendo melhorada, mesmo que você não esteja vendo, eu falo isso para você, mesmo que você não esteja vendo, tem gente que está te olhando, tem gente que está te admirando, tem gente que fala assim, como ele consegue, como ela consegue, como eles conseguem ainda estarem em pé, estarem firmes, como Paulo disse à igreja em Tessalônica, como é bom que vocês estão firmes. É que o fundamento não é o homem, o fundamento não são as coisas, não é fé no homem, não é fé nas coisas, não é fé no que virá, é fé em Jesus Cristo de Nazaré, aleluia. Ele está despertando em você essa fé da sensibilidade humana. O segundo elemento na conversão é fé produtiva. E essa fé produtiva precisa despertar
despertar rapidamente a sensibilidade humana. Faz uma oração rápida a Jesus aí, fala assim: me faça sensível. E se você fizer esta oração, amanhã você vai se deparar com situações e o Espírito vai dizer assim: ajuda, estenda a sua mão, dê o que comer, faça uma oração, visita, ame, ore com Ele, ore com a oração dEle, encosta seu coração no coração dEle. Você está entendendo? Eu não estou te dizendo para você quebrar os protocolos, não é nada disso. Eu estou dizendo que Jesus está querendo despertar a igreja para ela ser sensível à sua voz. E a sua voz é uma fé no próximo. É uma fé, ou melhor, é uma fé que auxilia o próximo. Não guarde a sua fé como um casaco no frio que você não vai usar. Não guarde a sua fé como um alimento que se estraga na sua casa. Não guarde a sua fé podendo servir a outros, podendo estender a tua mão a outras pessoas. Seja sensível, você é convertido, você é convertida. E se você foi assim no início e por conta dos aquecimentos da vida você perdeu esse amor, Jesus Cristo está te dizendo assim: eu posso hoje soprar em seu coração, aleluia, esse amor que você perdeu, ou esse amor que você deixou em algum lugar. A Bíblia fala que o coração que fumega, que está soltando fumaça, basta um sopro, basta o vento do Espírito e ele voltará a queimar. A fé que produz o despertar da sensibilidade humana é uma fé de conversão. 3. A fé que produz o despertar da rendição humana é uma fé de conversão. Nós já falamos que a fé no convertido desperta o intelecto do homem, desperta a inteligência do homem, agora desperta a sensibilidade do homem. E essa fé no convertido, na convertida ou na conversão faz despertar a rendição do humano por inteiro, por inteira. Que fique bem claro aqui que a fé bíblica não é boba, não é falso compromisso, não é tiro no escuro, não é uma fé cega, não é uma fé arbitrária, não é uma fé como se eu fechasse os meus olhos e apontasse para uma multidão e olhasse para uma pessoa e dissesse assim: olha, você vai fazer uma cirurgia cardíaca em meu coração. Não é essa fé boba, essa fé que a gente tampa os olhos e a gente sai sem rumo, que a gente sai sem conhecer as coisas. Essa ideia dessa fé boba não é a fé bíblica, mas é a fé que o cristianismo deixou pregado. Essa fé que o cristianismo, como eu disse, os efeitos e os feitos do cristianismo na história não tem como apagá-los. Ninguém consegue apagar os feitos do cristianismo, as boas coisas que o cristianismo trouxe à sociedade. Esta fé que o cristianismo pregou e ensinou, se não houver rendição a Jesus Cristo, a fé é um mero empreendimento intelectual. Agora presta atenção nisso. Fé tipo empreendimento intelectual é uma fé muito parecida com a fé dos demônios. Uau! Pastor, quer dizer então que os demônios têm fé? Tem. Os demônios sabem a verdade, Deus, eles sabem. Os demônios recusaram a verdade, Deus. Os demônios não se renderam à verdade, Deus. E Tiago 2,19 diz: tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Se o homem convertido, tipo Simão, esse homem Simão, essa fé tipo Simão, essa fé que o mágico Simão de Atos dos Apóstolos ficou atônito e creu, mas ficou atônito, apenas admirado. Se esse homem convertido com essa fé tipo Simão não se render, será um homem que viverá só por admirar a fé. E está cheio de gente assim que só admira a fé dos outros, que só admira a fé nos outros, que só admira a fé daquela igreja, que só admira a fé do pai, da mãe, do tio,
e que vive sempre maravilhado com os feitos de Deus nos outros, mas que já não tem mais uma experiência íntima, não é mais sensível à voz. Talvez a sua conversão é uma conversão ainda incompleta, porque na conversão os dois elementos precisam se casar, arrependimento e fé. Se não houver arrependimento e fé, não há conversão, há tudo menos conversão. Essa é uma fé de demônios. E a gente tem que tomar cuidado, porque sem perceber, nós estamos entrando um ano, saindo um ano, entrando uma década, saindo uma década. Nós estamos com a nossa idade, e de repente nós somos apenas um empreendimento intelectual da fé. Nós admiramos a construção da fé de todas as outras pessoas, mas nós não temos fé, porque a nossa condição não é uma condição de rendição humana. E não tem jeito. Se não render o teu intelecto, se não render a tua inteligência, se você não se render, se você não entregar o seu orgulho, se nós não entregarmos o nosso orgulho, a nossa altivez, a nossa prepotência, a nossa centralidade, se nós não entregarmos tudo isso a Cristo, se nós não deixarmos isso na cruz, pode ser que não haja uma rendição humana completa. E se não há uma rendição humana completa, como nós vamos dar graças? Como Paulo disse, eu dou graças à igreja de Tessalônica por todos vós, convertidos, por conta da tua fé e pela firmeza da vossa esperança em Jesus Cristo. Não viva só admirando os outros, não viva só admirando nos outros, viva admirando a si mesmo, viva olhando para você como um homem rendido, como uma mulher rendida. Você canta bastante aqui, rendido estou, rendida estou. Então se renda mesmo com o teu intelecto, com a tua vontade, com o teu desejo, com a tua sensibilidade, com todo o teu ser. Se entregue e seja literalmente convertido e convertida em Jesus Cristo. São características de uma fé produtiva. Segundo elemento na conversão. Eu disse a vocês que nós teríamos algumas ilustrações, e eu queria trazer uma ilustração de uma rendição em confiança. Imagina 4 homens que foram colocados em um grande campo minado. Esses campos minados, eles têm minas, e as minas estão em terras que estão remexidas. Onde há uma terra remexida, há uma mina. Entretanto, o Senhor do campo remexeu outras terras, muitas outras terras, fez bloquinhos de terras, e ele disse assim, em alguns acúmulos de terra não tem mina, em outros tem minas, e vocês precisam sair desse campo para ali comerem e beberem. Eu sou o Senhor do campo e digo, se vocês não forem lá, eu conheço o caminho. Se vocês não forem lá, vocês vão morrer de fome e vão morrer de sede. Imagina que desesperadamente, pegou com uma fé tipo cega, uma fé no homem, e disse, sigam-me, eu conheço o caminho, e saiu desesperadamente, pisando em vários tipos de mina. Imagina se este homem que grita, siga-me, consegue levar muita gente. Imagina se ele tivesse conseguido levar as outras 3 pessoas, esse grupo de 4 pessoas. Agora, imagina a fé tipo helicóptero. Um helicóptero que para em cima e diz com um megafone, o caminho é aquele, podem seguir por aquele caminho. E sobrando 3 pessoas, um que resolveu ouvir a fé tipo helicóptero, saiu também caminho afora, ou seja, é uma fé distante. É uma fé que não produz, é uma fé que não está próxima. Existem muitas pessoas que estão seguindo o que os outros estão falando, e tem muita gente que está seguindo a distância de Jesus, longe da palavra, longe do ensinamento. É fé tipo homem, siga-me, é fé tipo helicóptero, siga-me, mas ainda restaram 2 homens que se perderam e falaram um para o outro, nós não vamos conseguir sair desse campo, nós precisamos nos render a esse Senhor. Senhor, nós não conseguimos sair, pode ser que ao pisar nós vamos morrer, nós precisamos da tua ajuda. Esse Senhor
disse: vocês escolheram bem, vocês, como os 2 que sobraram, escolheram se render ao meu conhecimento. Eu tenho conhecimento para vocês saírem, mas eu vou te oferecer as ferramentas. E ele começa a oferecer pedras como esta que eu tenho em minhas mãos. Uma pedra que diz assim: se você usar as pedras que estão no caminho, presta bem atenção porque isso é profético. Se você utilizar as pedras que estão no seu caminho, você consegue sair desse campo minado. E um começou a olhar para o outro e começaram a medir os tamanhos das pedras. As pedras eram dificuldades, umas maiores, outras menores. E um disse assim para o outro: vamos fazer o seguinte, vamos pegar a primeira pedra e vamos jogar. Se não explodiu, a gente vai até aquela pedra, pega de novo a pedra, joga. Não explodiu, a gente vai até aquele lugar, e jogando uma pedra atrás da outra, e pegando as pedras do caminho, as pedras que foram deixadas no caminho, as pedras que foram atacadas neles, as pedras que nos atacam, as pedras da dor, da angústia, da morte, do luto, essas pedras que estão no nosso caminho, que a gente pisa, que a gente machuca, são estas pedras que são ferramentas nas mãos do Senhor do campo minado, para que você saia dessa situação, para que eu saia desta situação. Nós não estamos pregando um evangelho sem pedras, nós estamos dizendo que as pedras que atacam ou que formaram o seu caminho, são as pedras, as ferramentas que você vai pegar para poder sair deste caminho. De repente foi uma pedra de uma palavra muito dura, que você precisa resgatar a pedra, jogar, não explodiu, pisa lá, foi lá que te feriram, você acerta a situação, pega mais uma pedra, joga, e assim você vai percorrendo todo o caminho. Se você jogar em uma mina e explodir, não vai lá, não passe por lá, jogue em outras minas. E assim esses 2 homens saíram desse campo minado. Eu sei que é uma ilustração, mas eles conheceram e confiaram. A fé produtiva, a fé que desperta a sensibilidade e o intelecto humano, a fé que desperta a rendição humana, é uma fé que a gente conhece a voz do Criador, a voz do nosso Senhor, e a gente não só conhece, a gente confia. E essa fé, para mim, é razoável. Não é fé que eu fico escondido, é fé que eu pego a minha própria vida e eu falo: eu já estou maduro, eu já estou amadurecendo, eu estou aprendendo com os meus erros, eu estou aprendendo com as minhas falhas, eu estou aprendendo com as pedras que eu joguei e que jogaram em mim, e são estas pedras as ferramentas que estão forjando o meu caráter até o dia glorioso da sua vinda. Essas pedras não são para te derrubar, essas pedras não são para te matar, essas pedras não são para te colocar para baixo, essas pedras são as ferramentas que Deus vai usar para te tirar dessa situação. Aleluia! O inimigo vai te dizer: não toque nisso, mas Jesus está dizendo: toca sim, porque preciso curar, preciso libertar, preciso salvar, preciso remexer, preciso ajeitar. Você está escutando muito a filosofia dos homens, você está muito intelectual, você está lendo demais, você está buscando em muitas fontes, mas a fonte ainda é Jesus Cristo. Provérbios 1:23 diz assim: se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria, e lhes revelarei os meus pensamentos. Preciso repetir isso. Se acatarem a minha repreensão, o meu conselho, se conhecerem a minha voz, se conhecerem a mim e confiarem a mim, eu lhes darei um espírito de sabedoria e revelarei os meus pensamentos. Diga não à fé tipo siga-me. Diga não à fé tipo helicóptero. Diga sim à fé de se render, a fé das pedras, a fé da prática, a fé que olha para o outro, a fé que olha no outro, a fé que se aproxima do outro. Aleluia. Dentro da nossa agenda ainda nessa noite, nós dissemos que a fé como segundo elemento na conversão
ensina o que é mais importante no coração de um convertido e de uma convertida. O que é mais importante para você? Um professor engenheiro francês levou os seus alunos para uma mina de muitos minérios e fez a pergunta: eu quero que vocês escrevam o que é que sai dessa mina que tem a maior validade, o que é mais valoroso, o que tem maior valor para vocês, meus alunos, nesta mina. E cada um escreveu um nome, cada um disse um nome de um minério. E ele leu carta a carta. Quando ele colocou os seus 10 alunos, ele disse o seguinte: todos erraram. Como assim, professor? Olha aqui o ouro, olha aqui o diamante, olha o rubi, olha isto, olha aquilo. O que sai de maior preciosidade de uma mina é o minerador, é a pessoa. Nós estamos olhando para muitas coisas, para muitos lados, e nós não estamos percebendo que a pessoa é o ser importante, o ser humano é importante. E a fé da praxe, e a fé que é despertada, que a sensibilidade é despertada pela fé em Cristo, começa a enxergar tudo e começa a enxergar que a coisa mais importante aqui é a pessoa. São as pessoas, são as famílias, são as crianças, são os idosos. E eu concordo e afirmo que esta forma de valorizar a vida humana só é válida onde o evangelho de Cristo, o evangelho da fé, penetrou profundamente nos muitos caminhos, nas muitas minas escondidas. O que tem de gente valiosa, o que tem de pessoas valiosas, escondidas nas minas das vidas, das famílias, das casas, das igrejas, e a gente não está enxergando porque está faltando sensibilidade da conversão. Voltar àquele amor de olhar nos olhos do próximo. Voltar àquele amor no qual Jesus te converteu e que hoje você já não olha mais para o próximo. A igreja está sendo despertada para um evangelho não de púlpito, e isso tem me causado furor em mim. É como se eu não aguentasse mais isso. Eu estou cansado de só pregar púlpito, púlpito, púlpito. Está na hora do evangelho da prática, está na hora de dividir com o próximo, está na hora de encostar o coração com o coração do desfalecido, está na hora de juntar o ombro, isso é hombridade, está na hora de dizer eu te amo e eu te amo mesmo, eu vou te ajudar e eu vou te ajudar mesmo, eu vou te ligar e vou te ligar mesmo, eu vou estender a mão e vou estender a mão. O tamo junto tem que ser de verdade, o tamo junto tem que ser verdadeiro, porque vão te procurar, vão te perguntar, vão te pedir ajuda. E o que nós vamos fazer? Vamos viver de um evangelho só de púlpito, ou nós vamos por um evangelho da prática? Se somos convertidos, se somos convertidas, esse evangelho precisa ficar evidenciado. Jogue a pedra, não tenha medo de jogar essa pedra, não tenha medo de andar, não tenha medo de ouvir o sussurrar de Jesus quando você estiver jogando a pedra. Senhor, está tão difícil. Senhor, eu não tenho mais fé. Senhor, eu não tenho mais certeza de nada. Mateus diz assim, ó: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Joga mais uma pedra. Senhor, eu não estou aguentando. Ele fala de um modo sussurro em seu ouvido. Ele diz assim, ó: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, eu estou com você. Se você jogar mais uma pedra, você vai achar, não vou sair, não vou conseguir. Ele diz em João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. E eu quero terminar aqui com Atos 16, 31, se você estiver perdendo a sua fé, se você estiver perdendo a sua certeza, ele diz assim, ó: crê no Senhor Jesus e será salvo. Aleluia! A fé em Cristo, no convertido, diz ainda, eu estou perdoado e passo a ter uma vida espiritual. Aleluia! Jesus está te dizendo, tu és perdoado, tu estás perdoada, perdoado, e além disso você tem uma vida espiritual. João 1,12 diz assim, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem seus
filhos de Deus, aos quais creem no seu nome. O convertido agora está vivo, a alma voltou, a tua alma, a alma do convertido volta a Deus, a alma se reencontra com Deus, o Criador da alma, e aí passa a adorar, passa a ser sensível, o intelecto, a inteligência, tudo se rende ao senhorio de Cristo. Mas é uma vida com minas. É uma vida onde o helicóptero estará o tempo inteiro oferecendo saídas. É uma vida que alguém vai gritar, siga-me, ou alguma coisa vai dizer, siga-me, deixa isso. E se você está me ouvindo hoje, e alguém está te dizendo, deixe isso, ou deixe aquilo, cuidado com essa fé, tipo, siga-me. Cuidado com essa fé, porque a fé de Cristo é fé de palavra de conhecimento, e é fé de prática de conhecimento. É fé que anda lado a lado com o outro. É fé que estende a mão. É fé que é amiga. Eu quero concluir dizendo que a fé produtiva transforma e realiza. E eu espero que nesta noite, nesta proposta de conversão, nessa proposta de segundo elemento da conversão, a sua mente humana seja transformada e realizada, os seus sentimentos nos humanos sejam transformados e realizados, e que o Espírito te conceda um propósito de vida. Você não é convertido, você não é convertida para não ter propósito na tua vida. Creia nisso, por favor, creia nisso. Você é convertido, você é convertida para terem propósitos na vida, pelo próprio autor do propósito que é Jesus. A fé de Cristo, como vimos, confronta e desperta o intelecto. A fé em Cristo desperta a sensibilidade. A fé em Cristo faz o homem se render. Há uma lista em Hebreus que narra a fé produtiva, a fé que foi despertada, a fé da prática. Abel ofereceu o sacrifício mais que excelente. Enoque andou com Deus. Noé construiu uma arca. Sara engravidou na velhice. Abraão peregrinou na terra da promessa. Jacó profetizou e abençoou seus filhos. Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Deixou o Egito, ficou firme, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue. Atravessou o mar com os israelitas. Raabe acolheu e o seu nome está escrito. Nesta lista há homens e mulheres sem nome, para a qual Deus aquele dos quais o mundo não era digno. Essa lista tem lugar para o meu nome, essa lista tem lugar para o teu nome. Homens de fé, mulheres de fé, homens que não se dobraram, mulheres que não vão se dobrar, subjugaram os reinos, praticaram a justiça, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam do fio da espada, tiraram força da fraqueza, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga os exércitos dos estrangeiros, foram torturados, escarnecidos, açoitados, algemados e presos, apedrejados, provados, cerrados ao meio, afligidos, maltratados, peregrinos, mortos, passaram necessidade, deram frutos e estão nessa lista, e o meu nome e o teu nome estão escritos no livro da lista da vida. Aleluia! O convertido e a convertida compreendem o que Lutero disse: fé é a confiança em Cristo e em mais ninguém. Fé é a certeza que Cristo está presente e que ninguém ouse atrapalhar Jesus. E eu adoro quando ele escreve isso. Lutero disse: fé é uma possessão de Jesus Cristo. Aleluia! Fé no convertido, fé na convertida é serem possuídos por Jesus Cristo. Fé é quando a joia está incrustada no anel. Fé é isso. Fé é uma aliança com Cristo e por Cristo. Fé, o segundo elemento na conversão. Fé, o segundo elemento que não pode deixar de existir. Se você está com a tua fé hoje abalada, se você está hoje com a tua fé quebrada, fraturada, se o luto, se a dor, se o teu choro, que são
legítimos, estão abalando a tua fé. Esses homens passaram por tudo isso e estão na galeria da fé de Hebreus. Leia lá capítulo 11, a galeria da fé de Hebreus. E é uma galeria de fé na qual a tua família está olhando para você. Ela quer que o seu nome esteja lá. Ela quer que você esteja lá. Mas hoje você diz assim: eu não consigo mais compreender, o meu intelecto está fechado, a minha inteligência não permite mais isso. A minha inteligência não me deixa mais ser rendido a esta fé bíblica, a essa fé do cristianismo. Eu não acredito mais, eu não creio mais. Mesmo que você esteja entre nós, mesmo que você venha cultuar, mesmo que você cante, que você pregue, pode ser que você esteja escutando o que Jesus disse a Pedro: Pedro, se converta e depois fortaleça as pessoas. Há uma ordem aí. Nós queremos fortalecer pessoas com o nosso conhecimento, nós queremos fortalecer pessoas com a nossa teologia, nós queremos fortalecer pessoas com a nossa filosofia, com a nossa psicopedagogia, nós queremos fortalecer pessoas com o nosso achismo. Não, é preciso eu me converter, é preciso que eu me converta. É preciso eu levar as minhas emoções, os meus sentimentos, as minhas vontades, os meus desejos, a minha intelectualidade, a tua, a nossa. Eu preciso me render por completo. Quando eu cantar rendido estou, eu literalmente tenho que estar rendido aos pés do Senhor. É como o Hernandes disse: cabeça no céu e os pés na terra. Essa lista está incompleta porque essa lista quer colocar o teu nome, um homem de fé e uma mulher de fé. Assim como a água sofre e muda de estado, assim a nossa fé, a fé produtiva, ela é aquecida pela vida, ela é atingida pelas pedras, as minas explodem, as palavras vêm, as dores aparecem, a angústia aparece, as notícias não são boas, o diagnóstico não é bom, mas cada vez que atacam uma pedra sobre a nossa vida, atacam o nosso físico, mas não atacam o nosso espírito. Hoje é noite para você jogar as pedras, então jogue essas pedras, mas jogue estas pedras naquilo que o Senhor está te dizendo. Tenha confiança, tenha o conhecimento do Senhor do terreno, do Senhor da tua vida. É Ele que vai te dizer onde você tem que pisar, como você tem que pisar, como você tem que usar as ferramentas para você acertar e ajeitar a sua vida, para que haja o testemunho. A fé, ela realiza, a fé proporciona e a fé dá testemunho. Assim diz Paulo àquela amada igreja, Tessalonicenses 1, 2, 3, eu dou sempre graças a Deus por todos vocês, eu menciono vocês nas minhas orações e sem cessar eu estou recordando vocês diante de Deus e Pai, porque vocês têm uma fé que opera, uma fé prática, porque vocês têm um amor incrível e porque vocês estão firmes na esperança do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Pela fé, você vai dar testemunho do teu filho. Pela fé você vai dar testemunho da tua filha. Pela fé você vai testemunhar a tua vitória. Pela fé você vai ter ação de graças. Eu não estou dizendo que você é melhor do que o outro ou do que uma outra. Não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que pela fé você está atravessando esse campo minado, cheio de explosivos para matar a tua fé, para matar a tua vida, para roubar você, para tirar você da centralidade da fé que é Cristo. Pela fé você vai andar, pela fé você vai caminhar, pela fé você vai se levantar, e essa fé tem nome: Jesus Cristo. Aleluia. Este é o segundo elemento na conversão. Aprendemos que a conversão tem dois elementos: o arrependimento e a fé. E nesta noite, esta palavra encontre guarida em seu coração, e eu quero orar com vocês. Deus, te damos graças, obrigado por esse tempo de reflexão, obrigado por essa palavra, aleluia.
e que ela germine, que ela mude, que ela transforme a nossa existência, que ela mude a nossa vida, que ela nos faça pessoas melhores, que nós possamos entender as pedras do caminho, que nós possamos entender quando somos aquecidos pela vida, quando a nossa estrutura se transforma, que nós possamos entender quando alguma coisa saiu do controle, saiu do eixo, se transformou em outras coisas. Nós estamos sendo transformados, estão nos vendo, estão olhando para nós, estão esperando de nós uma atitude. Nós cremos que de uma forma milagrosa, Senhor, os frutos virão. Nós cremos que os frutos vão aparecer, não porque nós merecemos nada disso, Senhor, porque nós estamos firmes com o Senhor, estamos arraigados na tua estrutura, estamos presos com o Senhor, como disse Lutero, estamos possuídos do Senhor. Obrigado por essa noite, que todos que estão em sua casa ou em qualquer outro lugar, entenda que eles precisam jogar as pedras, na crença que é o Senhor quem está dizendo: as pedras que nos atiraram, as pedras que caíram sobre nós, as pedras que foram monturo para a nossa sepultura, hoje serão ferramentas para nós sairmos desse campo minado que é o mundo, e o Senhor estará conduzindo os nossos passos, dizendo o que fazer, como fazer. Vamos ouvir a tua voz, teremos conhecimento da tua voz, e aí vamos agir por fé e em fé. Te damos graças, obrigado, Senhor, por essa noite, por esse momento de palavra. Glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Eu tomo mais um pouco de água aqui, você toma seu café aí. Glória a Deus. Nós somos gratos por essa oportunidade. Quero ministrar as ofertas, a generosidade da tua contribuição nesse momento. Primeiro eu quero agradecer você que tem caminhado conosco, você que tem percebido que a situação nem sempre está boa. E claro, a igreja não está isenta disso, as igrejas não estão isentas disso. Mas obrigado pelo teu carinho, da tua contribuição, da generosidade que você acompanha a sua igreja. Esta é a tua igreja. Você que não nos conhece, você tem a oportunidade de nos conhecer todos os domingos. Nós temos os nossos cultos, então esteja sempre conosco. Obrigado pela tua oferta. Quero orar pela tua semente. Você deve estar vendo o tempo aí, como fazer a sua transferência, o Pix. Que Deus abençoe a tua generosidade. Pai, obrigado porque os convertidos hoje entenderam a palavra. Obrigado porque a tua igreja que é convertida, que entende as necessidades reais, verdadeiras da tua casa, compreendem e farão a sua oferta generosa como sempre fizeram. Eu peço a tua bênção, eu peço que esse terreno cresça, que hajam frutos, que haja o crescimento desta semente, e que outras e outras pessoas se alimentem desses frutos que eles estão plantando no teu altar, plantando em tua casa. Obrigado, Senhor, pela vida do meu amigo, da minha amiga. Obrigado por essa família que está em sua casa, ou por esta pessoa, por estas pessoas que estão trabalhando, que estão voltando da sua casa, ou que vão escutar essa mensagem em outros horários, em outros dias. Obrigado, Senhor. Nós somos o povo da fé com as pedras. Nós sabemos que a nossa fé tem que ser prática. Nós sabemos que a gente tem que colocar a mão no arado. Nós sabemos que nós precisamos ser mais sensíveis à tua voz. E que nesta noite nós possamos ser sensíveis ou mais sensíveis ainda ao teu chamado. Eu agradeço pelo momento da palavra. Eu agradeço pelo momento da ministração de ofertas. Continue com a tua igreja. Faça isso com alegria em sua casa. Deus te abençoe e até outra oportunidade. Boa noite, igreja, graça e paz. Nossa, que palavra, né? Eu espero que tenha muitos convertidos aí essa noite, amém? Bom, vamos aos avisos da semana. Sexta-feira, batalha online, às 20h30. Então não esqueça de anotar aí na sua agenda, amém? Sábado pela manhã, comida do bem às 11 horas. Doar é uma atitude constante. Então venha fazer parte do nosso time, ok? Amém. Sábado às 19 horas temos Space online, não perca. O
O Márcio vai trazer um tema interessante. A fraqueza de Deus. Será? Será que Deus tem uma fraqueza? Eu tô curiosa para saber. E você? E domingo, às 10 horas, temos o nosso culto de missões presencial. Temos ainda algumas vagas, então fique ligado, faça sua inscrição e não perca. Amém? Pastor Marcelo. Aleluia. Estou voltando. Quero orar por você mais uma vez, te agradecer pelo carinho da tua audiência. A gente sempre diz, compartilhe essa página, repasse essa página para os seus amigos. Entra lá, faça a sua inscrição no canal. E também, se você quiser, baixe o nosso aplicativo. Em nosso aplicativo você tem todas as informações da HFC. Nós também temos o link do Departamento Kids. Segue lá no Instagram o nosso Kids da HFC, com histórias, com brincadeiras, com muitas cores. Segue o nosso link também do nosso Kids. As tias e os tios, eles sempre falam isso. Não tem só tia, Marcelo, tem tios também, é verdade. As tias e os tios do nosso Kids, eles estão fazendo um trabalho brilhante, estão fazendo um trabalho com muito amor, esse amor que é na prática. Então quero orar com todos, agradecer a sua presença. Pai, obrigado. Hoje é quarta de reflexão e essa palavra, ela bateu forte no meu coração para que eu possa me rever a questão da minha conversão, a minha fé, como a minha fé tem sido produtiva ou não. Que esta palavra fique martelando em nossos corações e o teu Espírito, somente o teu Espírito, ele tem esse poder para fazer isto, reinar, florescer, crescer e dar frutos. Obrigado, obrigado, Senhor. Que nesta quarta-feira, nesse aconchego do lar, no retorno à casa ou onde quer que esta pessoa esteja, a tua mão poderosa esteja guardando, protegendo, levando ou trazendo esta pessoa em paz. A graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Santo Espírito sejam com a sua igreja e permaneçam para todo sempre. Deus te abençoe. Sexta-feira, 20 horas e 30 minutos, online, o nosso Batalha. Estamos juntos.